Olá, eu sou Gerson Esteves e hoje eu quero bater papo com você que me viu no vídeo anterior. Basta você procurar que está no YouTube. No meu vídeo anterior, eu falo um pouquinho sobre como driblar este fantasma da glossofobia. A glossofobia, como você já sabe, eu já falei, é este pânico, este medo, essa incerteza e insegurança de falar em público, de falar para as outras pessoas. E não importa em qual âmbito, não importa em qual circunstância, às vezes no trabalho, às vezes nas reuniões sociais, e não importa qual trabalho você realize, seja um professor, um artista, um ator, um pensador, um filósofo, um autor, um palestrante ou um possível palestrante. Não importa em que setor você esteja profissionalmente, da saúde, do transporte ou da educação, da ciência e tecnologia. Falar em público é hoje uma das atividades mais necessárias na vida de qualquer profissional. Mas também na vida social, nas reuniões sociais, festas de família ou reuniões de amigos. Sempre a gente precisa interagir com as outras pessoas. Falar em público. E no meu vídeo anterior, eu trouxe dois pensamentos que eu acho muito curiosos e que levantaram a curiosidade das pessoas e foram campeões nos comentários do meu vídeo. A primeira coisa foi que eu disse sobre ser galho de enchente. Muita gente não conhecia essa expressão, galho de enchente. O que é ser galho de enchente? Galho de enchente é aquele galho que fica no meio da enxurrada da calçada e que, à medida que a água vai passando, ele vai parando pelo meio do caminho e as coisas vão grudando nele, ele vai grudando nas coisas, ele não consegue ir direto. O que significa isso? Significa que a gente precisa exercitar essa comunicação permanente e constante com tudo e todos que passam pela nossa vida, que passam pelo nosso caminho, nessa enxurrada que é a vida. A gente precisa treinar este parar aqui, parar ali, conversar com uma pessoa aqui, conversar com uma pessoa ali, exercitar este trabalho constante, cotidiano, permanente de interação com o outro. Faz sentido para você? Agora pense, quantas vezes no seu dia você tem oportunidades de conversar, de falar, de travar interação e conhecimento com outras pessoas? Eu acho que a ideia do conhecimento é a ideia mais interessante de todo esse processo. A ideia de que a gente está sempre curioso, a gente está sempre querendo sair do lugar onde a gente está e ir para um novo lugar. A curiosidade é a mola para toda e qualquer boa interação. Eu sempre recomendo aos meus alunos, estudantes, às pessoas para quem eu faço treinamento, media training, por exemplo, ter curiosidade pelo outro, se interessar pelo outro, se interessar pelo trabalho que o outro realiza, se interessar pelas coisas que ele faz. É importante que a gente tenha perguntas na cabeça, que essas perguntas vão surgindo e a gente vai estabelecendo essa conversa, este mecanismo tão precioso de falar com o outro, de falar para outros. Outra coisa que eu falei no meu vídeo anterior foi uma brincadeira. Eu terminei meu vídeo fazendo alô, quem não se comunica se trumbica. É uma imitação do Chacrinha, o velho guerreiro. Chacrinha é nosso grande comunicador, um homem polêmico por conta da sua expressividade, da sua expressão tão carnavalizada, tão carnavalesca, mas que era, de alguma forma, o caldo, o suco da nossa cultura popular. Chacrinha foi um homem responsável pela interação com artistas de todos os níveis deste país durante décadas. Saber que o Chacrinha veio lá do Nordeste brasileiro, chegou ao Rio de Janeiro, depois fez carreira no rádio, fez carreira na televisão, passou por várias emissoras e deixou uma marca na vida de público e artistas durante muitas décadas. Saber isso é fundamental para a gente entender que tipo de comunicador e que tipo de expressão a gente quer causar no outro. Mas o mais importante dessa frase, quem não se comunica se trumbica. O que é se trumbicar? É se dar mal. Quem não se comunica se dá mal. Significa que a gente precisa, além de ter perguntas, saber fazer as perguntas certas, comunicar as nossas dúvidas com clareza, saber exatamente quais são as palavras que a gente deve usar e ampliar, evidentemente, o nosso vocabulário para que estas palavras estejam disponíveis para a gente quando a gente precisa delas.
pegar as palavras e usar as palavras dos nossos interlocutores. Também entender o vocabulário do nosso interlocutor, de onde ele vem, qual é o trabalho dele, o que ele faz, que palavras ele usa, como ele se comunica. A gente precisa não apenas usar o nosso vocabulário e falar sobre a nossa vida, o nosso lugar de fala, a nossa existência, mas principalmente diminuir a distância entre a gente e o outro. Se eu vou fazer uma palestra, se eu vou dar uma aula, se eu vou falar com um público específico, eu procuro conhecer este público. Normalmente, quando eu vou dar uma palestra, seja numa universidade, seja numa escola ou seja num evento corporativo, eu procuro saber quantos homens, quantas mulheres, qual é a faixa etária média, qual é a escolaridade média, que tipo de experiências esses profissionais tiveram, ou terão, ou esta experiência na qual eles estão inseridos agora comigo é uma experiência voluntária, involuntária, profissional, social. Que tipo de experiência é essa? Saber tudo isso faz a diferença entre o teu discurso ter função, o teu discurso causar transformação ou bater e voltar, não ter ressonância no outro. Quem não se comunica se trumbica, significa que a gente precisa o tempo todo estar em comunicação direta com o outro em todos os níveis. No nível da expressão facial, eu sempre falo muito sobre isso, no nível do gestual, da tua expressão corporal e, claro, da tua expressividade no uso das palavras. Porque eu costumo dizer, palavras sem imagens são palavras vazias. Pense sobre isso.